Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula na companhia do professor Ellington? Aula de hoje número 102. E na aula 102 estaremos aí retomando o que a gente já aprendeu. Então vamos rever alguns conteúdos lá mais no início das aulas para retomá-los agora, para reforçar vocês. E o que nós vamos ver hoje? A forma fracionária dos números racionais. Então os números racionais, eles podem ser vistos aí através de uma fração. Então, o objetivo da aula é proporcionar a vocês, alunos, que conheçam e tirem dúvidas dos conteúdos estudados sobre as frações. Bom, vamos para essa situação. Dos 273 alunos da minha escola, 3/7 participam da oficina de jogos matemáticos. Então, 3 a cada 7 participam dessa oficina de jogos matemáticos. Quantos alunos não participam da oficina de jogos matemáticos? Bom, vamos lá então. Então, o que a gente precisa fazer? Calcular 3/7, 3 de cada 7, de 273. Para fazer esse cálculo, nós podemos dividir o 273 por 7 e multiplicar por 3, que aí a gente vai ter o resultado. Então, olhem só. 273 dividido por 7, 39. E 39 vezes 3, 117. Então, para fazer esse cálculo, calcular os 3/7 de 273, divide o 273 por 7 e multiplica por 3. Ou faz ao contrário, primeiro multiplica e depois divide. Se vocês fizessem 3 vezes 273 e daí dividisse por 7, ia dar o mesmo 117. Então, não participam 273 menos 117. Por quê? 117 alunos estão participando dos jogos matemáticos. E a pergunta é, quantos não participam da oficina de jogos matemáticos? Quando calculamos 3/7, calculamos aqueles que estavam participando. Então, os demais não participam. Quantos não vão participar? 156. Portanto, 156 alunos não participam da oficina de jogos matemáticos. Outra situação. Foram entrevistados no período matutino, no período da manhã, 30 candidatos para uma vaga em uma empresa. Beleza, então, período da manhã, 30 candidatos. O que corresponde a 2/6 do total de candidatos. Beleza, então de todos os candidatos que foram, 2/6 são esses 30 candidatos. Quantos candidatos participaram dessa prova aí de seleção, dessa entrevista aí de emprego? Bom, vamos lá. 2/6 de 30 candidatos. Então, 2/6 seria esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar 2. 2/6. Então, é esse daí. Então, corresponde a 2/6 do total de candidatos. E esse 2/6 aqui é 30. Então, 30 candidatos é esse 2/6. 15 e 15. 15 mais 15 vai dar o 30. Então, cada lacuna dessa daqui vai ser 15 também. Fração são sempre partes iguais. 2/6, duas partes de um total de 6 partes todas iguais. Então, vamos lá. Prosseguindo, então, vamos completar 15, 15, 15, 15, já que todas as partes são iguais. E esse todo aqui é a quantidade de candidatos que participaram da entrevista na parte da manhã. Então, quantos que são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes de 15. 6 vezes 15, 90. Portanto, nós temos aí que 90 candidatos acabaram participando desse processo de seleção, aí dessa entrevista para seleção de empregos, pessoal. Então, vamos lá. Então, portanto, foram 90 candidatos no total que participaram aí da seleção, né? 90 candidatos participaram dessa prova de seleção de emprego. Vamos ver essa outra questão aqui. Um quarto, o que corresponde a um quarto? Eu tenho 4 partes iguais e uma delas ali está sendo usada, ou nesse caso, foi pintado de rosa. Quando for 7 quartos,
vou ter 7 partes e vou pintar 4 delas. Então, de 7, vamos usar 4. 7 quartos é a mesma coisa que um inteiro e 3 quartos. Aqui nós temos 6 meios. 6 meios é a mesma coisa que eu dividir 6 por 2, que vai dar 3. Então, eu vou ter 3 partes inteiras aí preenchidas. Então, essa maneira aí que a gente consegue verificar como que ficam as frações. Então, olha só, numerador é menor que o denominador, fica esse caso. Numerador é maior ou igual ao denominador, esse é o nosso segundo caso. E, enfim, numerador múltiplo do denominador. Todas as partes foram pintadas. Uma dessas frações, 5 quartos ou 6 terços, é classificada como aparente. Analise e se responda qual dessas frações é aparente e justifique essa fração. Bom, então vamos lá. A fração 6 terços é a fração aparente. Por que ela é a fração aparente? Numerador é o que está em cima, denominador é o que está embaixo na fração. 6 é múltiplo de 3. Então, se nós tivermos aí o numerador sendo múltiplo do denominador, a fração vai ser aparente lá. Numerador é múltiplo do denominador. Portanto, qual delas aqui que vai ser aparente? Aquela que vai dar um resultado inteiro, numerador múltiplo do denominador. A hora que eu faço a divisão, vai dar um resultado exato. Portanto, a fração 6 terços é que vai ser a nossa fração aparente. Ok, pessoal? Próximo, transforme o número misto 3 inteiros e 1 meio. 3 inteiros e 1 meio. Então, fração mista é essa que tem uma parte inteira na frente, seguido de uma fração que é a chamada fração própria, que é aquela que o numerador é menor que o denominador, fração própria. Então, não vai ter aí uma fração mista, que é esse número maior na frente, essa parte inteira, seguido de uma fração imprópria. Isso não existe. Então, vamos lá. Então, número misto em uma fração imprópria. Vamos transformar numa imprópria. Como que faz? Sempre a fração mista, ela pode ser transformada na fração imprópria, beleza? Ela é um número inteiro seguido de uma fração própria e pode ser transformada numa fração imprópria. Como que eu faço? O denominador multiplico pela parte mista e depois eu somo com o numerador. Denominador vezes parte mista mais denominador. Olha só. 2 vezes 3, 2 vezes 3, mais 1. 2 vezes 3, mais 1. Então, 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Portanto, a fração mista transformada em fração imprópria vai ficar 7 meios. Dessa maneira aí que a gente consegue fazer essa transformação de fração mista em fração imprópria. Próximo. Para a receita de um mousse de chocolate, é necessário utilizar uma parte inteira e 3/5 de barra de chocolate ao leite e um inteiro e 4/6 de barra de chocolate meio amargo. Qual das duas quantidades de chocolate pedidas na receita é a maior? A de chocolate ao leite ou a de chocolate meio amargo? Comparando essas duas frações, qual vai ser a maior? Bom, então vamos lá. Vamos transformar essas frações aí de fração mista em fração imprópria. 5 vezes 1 mais 3, 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Tá lá. E o denominador a gente repete. Se o denominador é 5, mantém 5. Sempre assim. Repete o denominador. Agora o meio amargo, que é 1 inteiro e 4/6. Mantém o denominador, 6, e faço lá. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. Portanto, aqui eu tenho 8/5, 10/6. Ah, professor, ainda não sei qual fração é maior. Bom, então vamos lá. Vamos comparar as duas frações. Para comparar as duas frações, nós devemos deixar os denominadores iguais. Aqui os denominadores são diferentes. Para deixar eles iguais, a gente faz o MMC entre os denominadores, o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Mínimo múltiplo comum de 5 e de 6 é o 30. O 30 está na tabuada do 5? Sim. Está na tabuada do 6? Sim. Então, beleza. O 30 está na tabuada tanto do 5 como do 6. Fazendo isso daqui, então as frações vão ficar assim, né? 6 vezes 5,
30. O 6 que eu multipliquei pelo 5, tem que multiplicar pelo 8 também. 6 vezes 8, 48. Para que o 6 se torne 30, vamos ter que multiplicar ele por 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 10, 50. Então, deixamos os denominadores iguais. Deixando os denominadores iguais, qual fração que é a maior? Comparamos os numeradores, o de cima, já que aqui ficou igual. O 50 é maior que o 48. Portanto, qual delas vai ser a maior? A segunda fração. A segunda fração, que é do chocolate meio amargo aqui, que deu 50 sobre 30. Então, chocolate meio amargo é o maior, ou seja, 1 inteiro e 4/6 maior do que 1 inteiro e 3/5 meio amargo. Seria a resposta aí, que vai mais chocolate para fazer o nosso mousse de chocolate. Próxima questão. Simplifique cada uma das frações, deixando-as na forma irredutível. Simplificando então. 40 e o 60, para a gente simplificar, tem que dividir tanto de cima como de baixo, tanto o numerador como o denominador, por um mesmo número. Nesse caso, a gente pode cortar os dois últimos zeros, tem o 4 e o 6. Tanto o 4 e o 6, nós podemos dividir por 2, porque são pares. Portanto, cortando os dois zeros, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ou então, simplifica tudo por 20, divide tudo por 20. 40 dividido por 22, 60 dividido por 23. Importante numa simplificação de fração, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Na próxima aqui, ó, 8 sobre 24, ou 8 24avos, tanto 8 como 24, são divisíveis por 8. Ambos dá para dividir por 8. 8 dividido por 8, 1. 24 dividido por 8, 3. Portanto, simplificando 1/3. Então, simplificação de fração, sempre dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Próxima. Durante o período total de horas do treinamento de um atleta, ele pratica natação durante 2/9 desse período. Ok. Treina corrida por 1/4 desse período, treina ciclismo por 2/6 desse mesmo período, treina corrida 1/4 desse período, 2/6 e treino ciclismo 2/6. Esse aqui eu já vi. O restante do treino é destinado a alongamentos que ele faz. Qual é a fração que corresponde ao período de treino em que esse atleta faz alongamento? Bom, então vamos lá. Bom, vamos somar aqui 2/9, que é o período que ele faz natação, mais 1/4, que é o período que ele treina corrida, né? 1/4 de corrida, 2/9 natação, corrida 1/4, mais 2/6 ciclismo. Vamos ver o quanto que vai dar isso aqui tudo. Então vai dar 29 sobre 36. 29 sobre 36. Acha o MMC dos denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Só relembrando soma de fração. 36 dividido por 9, 4, vezes 2, 8. 36 dividido por 4, 9, vezes 1, 9. 36 dividido por 6, 6. 6 vezes 2, 12. 8 mais 9 mais 12, 29. Aí nós vamos subtrair 1 menos 29 sobre 36. MMC é o próprio 36. Divide pelo de baixo, multiplica por cima, 36. 36 dividido por 36 vai dar 1. 1 vezes 29, 29. 36 menos 29, 7 sobre 36, ou 7/36avos. Então, o atleta destina do período para alongamento, do período total, do período todo, 7/36avos. Vamos para mais uma. O ponteiro de um marcador do tanque de combustível mostrava que havia 3/4 de combustível do total da capacidade do tanque. Então o tanque lá tem uma quantidade máxima de combustível e estava marcando que ele tinha 3/4 para serem consumidos ainda, mais da metade. Após o automóvel realizar um percurso, o ponteiro passou a marcar que havia 2/9 do total da capacidade do tanque. Qual é a fração irredutível? Então a gente tem que simplificar se for o caso.
que corresponde ao que foi gasto de combustível. Do 3/4 você parar lá no 2/8. Quanto que gastou de combustível? Então a gente subtrai 3/4 menos 2/8, que foi o que, aonde foi parar. Então fazendo o cálculo aqui, MM104,8 é 8. 8 dividido por 4, 2 vezes 3, 6. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 2, 2. 6 menos 2, 4. Tanto 4 como 8, ambos são divisíveis por quanto? Por 4. Então vou dividir ambos aqui por 4, numerador e denominador. Portanto, meio. Então o consumo de combustível nesse percurso que andou aí o motorista com o seu automóvel foi de meio tanque gasto. Então, olha lá, foi gasto meio tanque do combustível que havia, meio tanque que havia no tanque. Foi gasto metade do combustível que havia no tanque. Melhor dizer assim, metade do combustível que havia no tanque, é o meio tanque. Próximo, uma cafeteria comprou 15 cestos de quilograma de café em grão para poder revender esse café em grão. Se esse café foi separado em pacotes de meio quilograma, cada um, quantos pacotes de café foram feitos? Vamos ter que fazer que tipo de cálculo aí? Uma divisão. Tinha 15 cestos, vamos ter que dividir pelo 1/2. Então, 15 cestos dividido por 1/2. Como que nós fazemos a divisão de fração, pessoal? Mantemos a primeira fração e invertemos a segunda. Então, a primeira a gente mantém, repete ela, ó, repete o 15 cestos. E a segunda fração, a gente multiplica a segunda fração, só que multiplica o inverso dela. Invertemos a segunda e invertemos a operação. O 2 que estava embaixo veio para cima. Estava no denominador, veio para o numerador. E o 1 que estava no numerador veio para o denominador. 15 vezes 2, 30. 6 vezes 1, 6. 30 dividido por 6, 5. Então, 15 cestos separado em pacotes de meio quilo. Quantos pacotes de meio quilo nós teremos? 5 pacotes de café com meio quilo cada um. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham relembrado ou reforçado o que não aprenderam nessa aula. Para que vocês possam verificar o aprendizado, reforçar mais um pouco, faça as atividades propostas que elas vão ajudar muito na compreensão do conteúdo de vocês. Agradeço mais uma vez a participação de todos e até a próxima aula.